Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E neste vídeo aqui nós vamos começar um novo curso. Neste curso aqui nós vamos falar a respeito de criptomoedas. Talvez nesse momento você está pensando: o Nathaniel gravou uns vídeos de criptomoedas faz mais ou menos um ano. Sim, eu gravei esses vídeos, mas neste momento nós iremos ignorá-los um pouquinho porque eu quero começar tudo do zero. Quero apresentar a mesma coisa que eu apresentei naquele vídeo. Na verdade foram dois vídeos, um sobre Nevacoin e um sobre as criptomoedas no geral. Eu quero apresentar tudo aquilo de uma forma muito mais aprofundada, muito mais técnica, porque aquilo era simplesmente uma introdução mesmo de 20 minutos. Já esse nosso curso aqui vai ser dividido em outros módulos maiores, mas que vão se dividir em mais ou menos 3 ou 2 vídeos cada módulo. Apenas os dois primeiros que a gente vai fazer tudo junto agora. E a ideia disso é ensinar qualquer pessoa que queira aprender sobre criptomoedas que não tenha muita noção de como o sistema funciona. Basicamente isso aqui não vai te ensinar como ficar rico com Bitcoin, porque se fosse possível, eu mesmo já tinha feito isso. Não é uma coisa tão simples assim, não é um caminho pronto para você fazer isso. Mas isso aqui vai te ensinar a operar com Bitcoin, não só Bitcoin, mas qualquer outra criptomoeda. Vai te ensinar como toda essa coisa funciona, vai te ensinar a entender a terminologia técnica e com isso vai te permitir operar essas criptomoedas, seja para comprar, seja para vender, seja para vender seus produtos em criptomoedas, ou então mesmo para aceitar criptomoedas na sua loja ou alguma coisa assim. Enfim, isso aqui vai te ensinar a mexer com criptomoedas. O nosso curso vai ser dividido nos dois primeiros módulos. Hoje eu vou apresentar um pouquinho da história do dinheiro, porque você precisa entender o que é o dinheiro para poder entender o que é uma criptomoeda. Depois eu vou dar uma introdução, vou explicar alguns aspectos técnicos, como a mineração funciona em termos técnicos, isso é muito importante. Depois nos próximos módulos a gente vai ver um pouquinho de como você conhece uma criptomoeda, do que você tem que olhar antes de decidir se vai ou não usar uma criptomoeda, coisas assim. Depois vamos trabalhar um pouquinho com carteiras, armazenamento de criptomoedas, segurança. A gente também vai ver muito bem como manuseia essa carteira, o que a gente pode fazer dentro dessa carteira, tipos de carteiras. Vamos estudar um pouquinho como se obtém moedas, seja de graça através de falsetes, ou seja, comprando mesmo, fazendo a transação em casas de câmbio. Em seguida vamos aprender um pouquinho a respeito de mineração. Eu vou explicar para você quais são os passos para você minerar uma criptomoeda e quais moedas você consegue, quais moedas você é praticamente inviável de minerar. E por fim, nós vamos aprender um pouquinho a respeito de como negociar criptomoedas, como entrar numa espécie de bolsa de valores de criptomoedas para fazer as suas negociações. Para começar, vamos falar um pouquinho a respeito de como o dinheiro surgiu. Nas sociedades mais primitivas, a forma de relações comerciais baseava-se no escambo. O escambo é basicamente a troca de produtos. Então, por exemplo, você troca trigo por sapatos. Eu estou usando aqui produtos um pouco mais novos, que entrariam mais ou menos na época da pré-revolução industrial, mas saiba que isso aqui aconteceu na época da Mesopotâmia, há muito tempo atrás. Então, os produtos são simplesmente para deixar isso aqui um pouquinho mais interessante. Como eu expliquei para vocês, no escambo você troca uma mercadoria por outra. E uma das principais características do escambo é que a mercadoria não tem um valor específico. Então, enquanto, por exemplo, você troca uma saca de trigos por um par de sapatos, talvez uma outra pessoa vai trocar uma saca de trigos por 5 garrafas de uísque, e 5 garrafas de uísque não vão valer um par de sapatos. É bem relativo. E o principal problema do escambo, além de você não ter um valor fixo, é que nem todo mundo vai querer o que você tem. Imagina que você tenha trigo e você queira sapatos. Então você vai num cara chamado Jonas, que é vendedor de sapatos, e esse cara tem sapatos, mas ele não quer trigo, ele quer uísque. Então você tem que achar alguém que esteja disposto a trocar trigo por uísque. Você acha a Ana, e por sorte ela está disposta a receber trigo e te dá uísque. Então você faz essa troca, vai até o cara que vende sapatos, dá uísque para ele, depois você volta com os seus sapatos depois de fazer todo esse processo. Eu simplifiquei muito, mas o processo de escambo é uma coisa muito mais complexa e não funciona. A coisa é praticamente inviável. Essa tirinha aqui exemplifica por que você pode ter uma ideia de por que o escambo não funciona quando você quer vender, sei lá, uma moto e o cara quer te dar um Xbox, um tablet e um cachorro e você fala: mas o que eu vou fazer com essa merda, sendo que eu quero dinheiro e isso não tem valor nenhum para mim? É exatamente a mesma coisa. Em seguida nós tivemos o surgimento das primeiras moedas de troca. Essas moedas eram justamente aquelas que eram mais aceitas no escambo. Normalmente essas mercadorias tinham utilidades diversas. Por exemplo, o gado é utilizado para força motriz, o sal é utilizado para conservar alimentos, o açúcar é utilizado inclusive na alimentação, tabaco, fumo e assim por diante. Aqui no Brasil, pau-brasil, açúcar e tabaco foram itens de escambo bastante utilizados. Neste caso, nós temos também alguns problemas. Por exemplo, não é fracionável. Você não consegue cortar um boi no meio e falar: esse sapato vale meio boi, então tá aqui meio boi. No máximo você pode dar um bezerro para ele, mas também não é uma ideia muito boa. Para estocar também é complicado, não dá para você armazenar um monte de boi num lugar sem ter uma infraestrutura para isso. Além disso, é perecível, o boi morre facilmente. E claro, a raridade do boi é variável, por consequência o preço do boi também é variável. Então o homem descobriu como utilizar metais, e nesse momento o metal rapidamente se surgiu como uma opção de moeda de troca.
As principais vantagens que permitiram a utilização do metal foi que ele era fracionável, então você pode cortar uma barra de ouro em vários, o estoque é muito mais simples do que produtos, por exemplo, sal ou gado, ele também é durável, ouro não estraga, e também a raridade e o preço são mais estáveis. A raridade é mais estável porque, a não ser que alguém descubra uma mina de ouro muito extensa e um método muito fácil de extrair ouro, ninguém vai conseguir inundar o mercado de ouro como acontecia, por exemplo, com boi. Então, por consequência, a gente pode dizer que o preço é mais estável. Nesse caso, a raridade é importante porque isso a gente evita um processo inflacionário. Então, se você está lidando com uma moeda que é extremamente comum, por exemplo, pedra, você vai ter que uma garrafa d'água vai custar, sei lá, 10 pedras e um carro vai custar uma montanha de pedras. Isso é praticamente inviável de você trabalhar. Por que isso acontece? Porque da mesma forma que muita gente tem R$1 e pouca gente tem 50 mil reais para comprar o carro, é exatamente a mesma coisa. Muita gente tem 5 pedras para comprar uma garrafa de água que custa R$1, mas pouca gente tem uma montanha de pedras para comprar um automóvel que custaria, por exemplo, 50 mil reais. Essa é a razão pela qual a raridade é algo importante ao lidar com o dinheiro. Então tivemos também a cunhagem das primeiras moedas. Isso ocorre no contexto da centralização do poder e isso permitia também o controle da quantidade de moedas. E claro, era mais difícil de você cunhar suas próprias moedas. Não é tão simples você, por exemplo, cravar na superfície do metal, coisas desse tipo que dão a oficialidade da moeda. E depois também no contexto da expansão das rotas comerciais, principalmente pela insegurança e falta de praticidade de você viajar pela Europa transportando moedas, surgiram as casas de troca, que permitiam você apresentar uma cédula de papel e através dessa cédula de papel você tinha de volta uma certa quantidade de moedas, estando meio padronizado. E daí nós temos o dinheiro. Então agora que a gente viu de uma forma muito breve como o dinheiro surgiu, como o dinheiro se caracterizava, o que uma coisa precisa ter para ser usada como dinheiro, a gente vai abordar as próprias criptomoedas. Para isso eu vou apresentar para você tanto a parte técnica quanto a parte mais envolvendo economia por trás das criptomoedas. A ideia é que ao final disso aqui você entenda perfeitamente como uma criptomoeda funciona, inclusive os aspectos técnicos que regem esse funcionamento, os nomes, como que é feita a mineração, todos esses detalhes você vai ver neste vídeo aqui. Então vamos começar pelo básico, que é a definição. Uma criptomoeda, por definição, é uma unidade monetária virtual que é sustentada por uma blockchain. A blockchain, por sua vez, é um livre-razão público de transações que são agrupadas em blocos, descentralizado e distribuídos. Você não deve ter entendido nada, isso é perfeitamente normal, porque a gente vai explicar passo a passo todas essas coisas que envolvem a tecnologia da blockchain. Essa tecnologia surgiu em 2009 com a criação do Bitcoin. O Bitcoin foi criado por uma pessoa ou por uma equipe de pessoas, o que é muito mais provável, que se apresentava pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Desde então, o uso das criptomoedas e principalmente da Bitcoin se tornou muito mais difundido e outras criptomoedas surgiram. No próximo vídeo a gente vai ver os tipos de criptomoedas que existem. A questão principal é que o Satoshi Nakamoto, quando fez isso, ele apesar de ter criado uma tecnologia nova que é a blockchain, ele fez isso utilizando coisas que já existiam desde então. Ele não criou nenhuma base fundamental nova do projeto dele. Essas bases fundamentais que eu já disse que já existiam antes são livre-razão, transações, blocos, código aberto, assinatura digital, distribuição, mineração e suplemento limitado. A gente vai ver agora o que cada uma dessas coisas significam. Quando a gente fala de código aberto, a gente fala sumariamente de confiabilidade. Você não iria de forma alguma investir o seu dinheiro em uma moeda que eu criei e que eu sequer deixo você entender como ela funciona. Eu simplesmente falo, isso aqui, e você tem que ler o meu paper e acabou. Você não pode verificar nada, você não pode verificar como o código funciona, porque isso não é confiável. O que garante que ao investir o seu dinheiro nessa moeda, você não está sendo vítima de alguma fraude que transfere parte dos seus fundos para uma carteira só minha, e com isso você não fica sabendo e perde dinheiro. Por isso é extremamente importante que a carteira seja de código aberto, ou seja, que qualquer pessoa possa ler todo o funcionamento desse sistema. Não apenas o PDF que explica a parte teórica, mas sim a linha de comando mesmo, todo o código que rege o sistema. Então o código de cada programa que roda nos computadores das pessoas, entre todas as outras coisas que são oficiais e relacionadas com a criptomoeda. Dessa forma, tendo o código aberto, nós podemos garantir a verificação de fraudes, a descoberta de vulnerabilidades. Então, se alguém encontrar alguma coisa vulnerável, essa vulnerabilidade pode ser corrigida rapidamente, sem necessariamente ter que aguardar muito tempo até que isso aconteça. E quanto mais rápido a vulnerabilidade for corrigida, melhor é, porque os danos causados por ela são menores. Temos também a questão da auditoria, então você pode fazer auditoria o quanto quiser no meu código. Isso também permite que esse código seja clonado e aprimorado. Justamente por essa razão, existem diversas criptomoedas, porque pegaram o código da Bitcoin, clonaram e colocaram coisas novas nele. Isso também, claro, garante que o download seja totalmente livre. No caso de uma criptomoeda, não é uma coisa tão fundamental, porque já é meio a essência. Você, evidentemente, não vai pagar para poder usar um tipo de moeda, mas no caso de software, isso também é bastante importante. Então a gente chega também na distribuição. Para isso eu vou dar uma breve explicação a respeito de arquiteturas de redes. Nós temos sumariamente dois tipos de redes que podem ser estruturadas.
O primeiro deles é uma rede centralizada. Então imagine uma rede centralizada, por exemplo, o YouTube. O YouTube está hospedado em um servidor, no caso o servidor da Google, e as pessoas que querem ter acesso ao YouTube acessam este servidor. Então imagine essa bolinha maior como sendo o servidor da Google e todas as bolinhas menores como os usuários do YouTube. O que acontece se eu desligar o YouTube? Vocês não têm onde se conectar e o YouTube sai do ar. É dessa forma que a coisa funciona. Agora imagine um sistema distribuído no qual não haja um servidor central. E sim um programa que, através das suas próprias características, cria uma rede que está disponível entre todos os computadores da rede. Exatamente como eu estou mostrando aqui. Não tem nenhum servidor que possui maior importância que os outros. Todos possuem a mesma importância dentro da arquitetura e, evidentemente, nenhum é capaz de controlar o funcionamento dessa rede. E quando eu digo por controlar, eu me refiro tanto à questão de realizar alguma alteração que possa ser prejudicial para a rede, quanto também de desligar mesmo. Supondo que esse cara aqui desligue, todos os outros vão continuar tendo outros servidores que eles podem se conectar. Então simplesmente cortar alguns nós dessa rede não vai fazer diferença nenhuma. Se você cortar a rede toda, se você tirar todos os computadores da rede, ela sai do ar. Mas a questão é que isso provavelmente não vai acontecer e você sempre vai ter um outro nó que vai fazer parte da rede e vai garantir que a rede continue. Então você não pode nem controlar essa rede e também você não pode, evidentemente, desligar essa rede. Por isso, a distribuição é extremamente importante, porque a gente está lidando com um sistema monetário. Você não quer centralizar um sistema monetário na mão de alguma pessoa. Tem gente que, inclusive, não quer centralizar isso na mão do Estado. Foi uma dessas ideias que fizeram com que a Bitcoin surgisse. Nós chegamos aqui também no próximo quesito, que é a individualidade. Evidentemente, quando a gente está lidando com um sistema monetário, nós precisamos que cada pessoa tenha uma espécie de conta única que permita ela movimentar as suas transações. Como isso é feito dentro do sistema de Bitcoins. Assim como num banco, você também possui uma conta dentro do sistema da criptomoeda em questão, seja Bitcoin, Nevacoin, Litecoin, qualquer outra criptomoeda. Essa conta, da mesma forma que no banco também, precisa ser acessada apenas por você e, claro, para quem você delegar o controle, e tem que ser única. Como que isso é feito? Cada conta é identificada por 3 coisas. A primeira delas é uma chave privada, é essa aqui. Como o próprio nome diz, você não vai mostrar essa chave para ninguém. Ela é apenas sua e você não deve compartilhar. A partir dessa chave privada, executando alguns algoritmos, você chega numa chave pública, que é bastante importante para a próxima etapa que a gente vai analisar daqui um pouquinho. E a partir da chave pública, você também chega em um endereço. Para que o endereço serve? Evidentemente, para enviar criptomoedas. Tendo o endereço, você permite que outras pessoas te mandem criptomoedas e também identifica a sua carteira. Te identifica quando você envia criptomoedas para outras pessoas. E a chave privada permite que você tenha acesso às criptomoedas. Então a chave privada é como se fosse a chave de um cofre mesmo, que você vai abrir e vai poder mexer em tudo que está lá dentro. Uma coisa interessante também de dizer é que as contas dentro do sistema de uma criptomoeda são como um cofre transparente. Isso significa que todo mundo é capaz de ver o que está dentro do cofre. Então todo mundo é capaz de saber o que está dentro, quantas moedas tem dentro da sua conta. Entretanto, ninguém, a não ser as pessoas que possuem a sua chave privada, são capazes de abrir o cofre e acessar as moedas. Temos também, claro, as transações, o que eu falei para vocês. O ato de enviar ou receber moedas. Essas transações podem ser entendidas como uma transferência de criptomoedas entre 2 endereços. Essa transação contém um endereço de origem, então o remetente, um endereço de destino, portanto o destinatário, e também uma quantidade de moedas que está sendo transferida. Essa transação também é cobrada uma pequena taxa que vai ser utilizada daqui um pouquinho para uma outra função. Por enquanto ignorem essa taxa, mas depois a gente vai abordar essa taxa um pouquinho melhor. E claro, ao realizar uma transação, você precisa ter segurança que essa transação vai sair intacta, desde o remetente até o destinatário. Ou seja, que ela não vai ser alterada, extraviada, nem qualquer outra inconveniência que você espere em uma transação. Como que isso é realizado? Justamente envolvendo tanto a chave privada quanto a chave pública em um sistema conhecido como assinatura digital. Daqui um pouquinho, talvez eu até já tenha feito, vai ter um vídeo aí na descrição para você aprender melhor sobre a assinatura digital fora do contexto da criptomoeda, porque ela também tem várias outras aplicações. Mas como que a assinatura digital funciona? Para isso, considerem tanto a chave privada que eu mostrei aqui, como também esse papelzinho que representa a nossa transação. Dentro da sua área privada, ou seja, dentro da sua carteira, sem que mais ninguém veja, você vai juntar tanto a transação com a chave privada. Através disso, rodando um algoritmo que vai pegar tanto a transação como a chave privada, você vai fazer com que a sua transação tenha lá embaixo, no rodapé, digamos assim, uma assinatura digital. Essa assinatura digital pode ser entendida mesmo como uma sequência de códigos que, olhando assim, não fazem nenhum sentido. A partir do momento em que você assina digitalmente essa transação, e daqui a um pouquinho você vai entender qual que é a função dessa assinatura, você também vai gerar uma hash dessa transação. Se você sabe o que é uma hash, com certeza isso vai facilitar demais a sua vida. Se você não sabe, eu vou explicar agora de uma forma muito breve.
A hash é uma espécie de impressão digital de qualquer coisa dentro do computador. Pode ser de um programa, pode ser de um arquivo, pode ser de uma string de texto, pode ser de um número. Basicamente qualquer coisa que você tem dentro do seu computador é capaz de você tirar uma espécie de impressão digital. E a ideia da impressão digital, para exemplificar, eu vou utilizar, por exemplo, essa bala aqui. Suponha que essa bala possui a sua impressão digital dessa forma. Se, por exemplo, eu abrir essa bala, como eu fiz agora, se eu mudar qualquer coisa nela, se eu tirar uma nova impressão, essa impressão digital vai ser totalmente diferente da anterior. Para que isso serve? Para garantir que não houve nenhuma alteração durante o processo de envio. Então, se eu abrir a bala, a impressão digital vai ser totalmente diferente. Isso significa que a bala que está chegando para você não é a mesma bala que eu te enviei, portanto a transação é fraudulenta. Ou seja, voltando mais uma vez, por exemplo, aqui em questão, nós temos a transação assinada digitalmente e uma impressão digital é retirada dela. Essa impressão digital é única e caso a transação seja alterada, essa impressão digital, quando o algoritmo for feito novamente, também vai ser alterada e, portanto, nós detectamos que houve uma alteração. Como você percebeu, a existência da hash imediatamente comprova que a transação é autêntica, ou seja, que ela saiu do remetente e chegou ao destinatário sem ter nenhuma alteração, porque as hashes, tanto do começo quanto do fim, batem. E para que serve o certificado digital? Por que você assina a transação digitalmente? Isso é para garantir que você esteja recebendo a transação diretamente da pessoa que a enviou. Como assim? Quando você receber a transação, você também vai ter a assinatura digital ali embaixo. Através dessa assinatura digital, você vai utilizar a chave pública, que eu falei para vocês que daqui um pouquinho eu iria explicar para que ela serve. É justamente para isso. Você vai rodar um algoritmo nessa sua assinatura digital com base na chave pública do emissor. A única circunstância no qual esse teste vai dar um resultado positivo é se tanto a chave pública quanto a chave privada baterem. Dessa forma, caso a chave pública e a chave privada baterem, com base na assinatura digital, você pode garantir que a transação veio da chave privada que possui a chave pública. Caso não baterem, significa que a transação veio de outra chave privada, portanto a transação veio de outra pessoa. Isso é fundamental para garantir a autenticidade da transação e também do remetente. Com isso, nós garantimos que a rede funciona com base em sua integridade. Nós temos também a questão do registro de transações. Por que o registro é necessário? Para impedir que uma transação seja realizada mais de uma vez. Se eu, por exemplo, utilizando essa técnica, te enviar moeda e depois enviar moeda para o Zé, nada garante que eu não estou enviando a mesma moeda para você e para o Zé. E isso é totalmente inaceitável. Afinal de contas, eu só tenho uma moeda e não posso enviar essa mesma moeda para duas pessoas. Como você garante que isso não vai acontecer? Você vai utilizar um conceito muito comum na contabilidade, denominado livro-razão. Livro-razão é simplesmente um registro no qual todas as transações realizadas na rede são marcadas. Então tem aqui algumas peculiaridades que existem por causa de outras peculiaridades que eu vou explicar no próximo slide. Para isso você vai ter que tomar por pressuposto que uma transação já teve a sua autenticidade comprovada. E daqui um pouquinho a gente vai ver como que uma transação tem a sua autenticidade comprovada. Mas imagina que ela já é autêntica e já está comprovada, já pode ser registrada dentro desse livro-razão. Acontece que esse livro-razão é chamado de blockchain e ele é dividido em vários outros blocos menores que agrupam transações. Considere a blockchain como sendo um livro inteiro e os blocos menores como sendo páginas deste livro. A cada intervalo de tempo definido, por exemplo, a cada 10 minutos no caso da Bitcoin, eu preciso preencher uma nova página desse livro. E a partir do momento em que eu preencho uma página desse livro, eu posso prosseguir para o próximo e assim por diante. Para isso eu vou utilizar um exemplo prático para você mesmo. Aqui a gente tem uma espécie de livro-razão. Considere que cada número aqui corresponde a uma das páginas deste livro. Na verdade, cada número aqui corresponde a um dos blocos. Então, eu vou abrir aqui um dos blocos para vocês verem o que tem dentro. Então, acessando uma das páginas deste livro, por exemplo aqui, nós temos um registro de todas as transações que foram realizadas dentro do bloco. Mais ou menos, como eu mesmo disse, uma página dentro de um livro. E qual que é a finalidade de você repartir isso em blocos? A gente vai entender exatamente agora. E agora talvez você esteja se perguntando, beleza, eu entendi para que serve um livro-razão, mas eu não entendi por que esse livro-razão está dividido em páginas e por que isso é tão importante. Ou seja, eu não entendi por que a blockchain é dividida em blocos. Para isso a gente vai ter que abordar mais uma vez a questão da rede P2P. Para isso eu vou utilizar mais uma vez o exemplo do YouTube. Quem dentro do YouTube garante que quando você pesquisar um vídeo você vai ser direcionado para o vídeo certo, não vai ter nenhum erro que interfira no caminho e o vídeo vai aparecer com uma qualidade aceitável de resolução? A resposta para isso é o próprio YouTube. Agora suponha que o YouTube seja rodado de uma forma distribuída. Quem vai ser responsável por fazer isso aí, uma vez que a gente não tem um servidor central? A resposta envolve os próprios usuários. Então os próprios usuários vão ser responsáveis pela manutenção do sistema, de forma que o sistema funcione da forma que ele deva funcionar. No caso do YouTube, funcionar da forma que deva funcionar seria permitir que os vídeos sejam reproduzidos. Já no caso de uma criptomoeda, é garantir que as transações possuam a sua integridade, como eu mostrei para vocês agora, e claro, que elas sejam registradas
no livro razão. O processo para realizar isso é mais ou menos assim. Uma vez que você cria uma transação, essa transação ainda fica pendente, então ela não é imediatamente aceita na rede. Aqui, por exemplo, a gente pode ver todas as transações que acabaram de ser criadas e estão pendentes ainda. Se você ver a maioria delas aqui, você pode clicar em alguma aleatória, apesar de que, claro, vai ser bastante difícil, vai ver que aparece essa menção aqui, transação não confirmada. E como eu já disse, isso aqui é uma transação. Endereço de entrada, 2 endereços de saída, valores, entre diversos outros detalhes. A partir desse momento, uma transação que é imatura, ou seja, ainda não foi confirmada, ela é auditada por todas as pessoas da rede. O processo para verificar a autenticidade resume-se em duas coisas principais. A primeira delas é verificar se não há um registro da mesma transação no livro razão. A segunda delas é fazer este processo que eu mostrei para você aqui. Verificar se a transação é autêntica, comparando com a hash, e também verificar se o emissor dessa transação é autêntico, utilizando o recurso das chaves privadas. Uma vez que você fez isso, você pode enviar essa transação para um bloco, para uma das páginas dentro deste livro. E a cada período de tempo determinado, uma nova página deve ser adicionada ao livro. Então é necessário que as transações sejam enviadas para as páginas deste livro. Especificamente, é necessário que as transações sejam enviadas para o bloco em questão. Em um determinado momento, a página vai ficar cheia, ou melhor falando, o bloco vai ficar cheio. Como eu já expliquei para você, isso acontece a cada período de tempo determinado por T. Então, a partir de T minutos, T horas, T segundos ou qualquer outra coisa, este bloco vai estar cheio. E neste momento, é necessário colocar esse bloco na cadeia geral de blocos chamada de blockchain. Isso é realizado vinculando o bloco atual, então o bloco que acabou de ser gerado, com o último bloco que está na blockchain. A gente faz isso com uma hash que está presente no final do último bloco e também vai estar presente no final do novo bloco que você vai inserir. Imagina isso aqui, você está empilhando os blocos para cima, então nós temos esse identificador vermelho, que é a hash que está situada no final do último bloco, e nós temos também o mesmo identificador no bloco novo, que corresponde ao começo dele. Você vai fazendo isso para todos os blocos em pilha. Mas ainda assim nós temos dois problemas. Em primeiro lugar, o ser humano é egoísta naturalmente. Então como eu vou convencer esses caras que é importante realizar a manutenção da rede? Em segundo lugar, como eu vou fazer para que o tempo T seja constante? Porque, claro, esse processo envolve energia, envolve capacidade de processamento, envolve tempo. Então, se você fornecer, por exemplo, mais capacidade de processamento, esse processo vai acontecer de forma mais rápida, mas isso não pode acontecer. Ele tem que ocorrer dentro do tempo T. E por que ele precisa ocorrer dentro do tempo T, como você deve estar perguntando? Para isso, nós vamos ter que avançar aqui para a nossa próxima resposta. A resposta para essas duas perguntas encontrada pelo Satoshi Nakamoto foi bastante simples e ao mesmo tempo bastante engenhosa. Ele decidiu que a realização desse feito, ou seja, a manutenção da rede, deveria sempre ser recompensada com novas moedas. Nessas novas moedas nós temos, em primeiro lugar, moedas que vão ser geradas a cada vez que você adicionar um bloco na transação. Então moedas totalmente novas dentro da rede, ao menos por um tempo. Em segundo lugar, nós temos a famosa taxa que eu mostrei para você aqui. Uma pequena taxa presente em cada transação também vai fazer parte dessas recompensas. E vocês já vão entender por que ainda assim é importante que você tenha uma taxa. Então, para evitar que esse processo seja realizado muito rápido, porque caso isso acontecer, nós vamos ter o mercado sendo inundado de moedas, da mesma forma que isso não pode acontecer com o dinheiro que eu mostrei lá atrás, isso também não pode acontecer com criptomoedas. A solução que o Nakamoto encontrou para isso também foi bastante interessante. Ele fez com que um bloco só pudesse ser adicionado à blockchain se a pessoa que estivesse operando esse bloco fosse capaz de realizar um problema matemático que possui dificuldade variável. Ou seja, a ideia é que a pessoa leve mais ou menos um tempo T, no caso da Bitcoin, como eu já disse, 10 minutos, para que ela solucione esse problema e coloque o bloco dentro da blockchain. Dessa forma, nós garantimos que a geração de moedas vai acontecer apenas dentro do esperado em um tempo fixo. Então, a cada 10 minutos, nós temos novas moedas dentro da rede, mas isso não vai acontecer a cada 1 minuto, ou a cada 2 minutos, ou então a cada 1 hora, por exemplo. Nós não temos variações no tempo em que novas criptomoedas vão ser lançadas à rede. Vai ser sempre a mesma quantidade, e se as pessoas ficarem muito boas em solucionar esses problemas, nós vamos tornar esse problema mais difícil. Esse processo é chamado de mineração, mas claro, problema matemático é uma definição superficial demais para o nível do nosso canal. Nós vamos explicar exatamente como esse processo matemático é. Eu já falei para vocês a respeito da impressão digital. Se eu tirar a impressão digital de um bloco, eu vou obter uma sequência de números que é chamada de hash. Neste caso, esse processo é bastante simples e você não precisa de muito esforço para conseguir uma hash. Na internet mesmo, você faz isso. Então, como a gente pode fazer com que o processo de obter essa hash seja mais complicado e seja equivalente a um problema matemático, como eu falei aqui? Vamos fazer com que toda hash no comecinho dela precise de uma quantidade de zeros que a gente vai escolher. Então agora, por exemplo, eu quero que toda hash possua uma quantidade de 6 zeros no comecinho. Ou seja, eu tenho que tirar a impressão digital do bloco e obter um número
que possua 6 zeros no começo. E como que você faz então para mudar a impressão digital desse bloco? Você precisa de alguma forma modificar esse bloco. Como que você vai modificar o bloco? Você vai adicionar dentro desse bloco, sem alterar o seu conteúdo original, claro, uma string, uma sequência de texto que permita que você obtenha uma impressão digital da forma que você quer. E como que você consegue uma impressão digital exatamente da forma que é necessária? Não tem outro jeito, além de você ir testando possibilidade por possibilidade, até você conseguir uma string bonitinha do jeito que você queria. Então imagina, por exemplo, que a pessoa comece colocando 0000 e envie. Vai obter uma hash totalmente aleatória. Depois ela coloca 0001. Também vai obter uma hash aleatória. Ela vai assim por diante, até que ela finalmente coloca A12Q5 e obtém uma hash bonitinha que possui 6 zeros no começo dela. Isso significa que ela conseguiu uma hash que é capaz de ser aceita na blockchain. Portanto, ela pode ser recompensada pelas moedas. Dessa forma, se por alguma razão eu conseguir fazer isso em 5 minutos e o tempo é 10, o sistema vai alterar a dificuldade para que eu consiga fazer isso em 10 minutos. Então ele vai decidir, por exemplo, que eu preciso agora de 8 zeros ao invés de 6. Já se eu levar 20 minutos para concluir isso, é um tempo muito maior que o esperado, o sistema vai reduzir essa dificuldade para que eu consiga dentro de 10 minutos. E como sempre, eu preciso ir fazendo tentativas aleatórias até conseguir achar a string perfeita que, quando colocada junto com o bloco, vai retornar uma hash do tipo que a gente deseja. Essa string é chamada de nonce, como eu coloquei aqui, e é sempre uma quantidade fixa de bits. Além disso, também a capacidade total de processamento das pessoas que estão trabalhando nisso é chamada de hash rate. E essa hash rate normalmente é expressa justamente em hash por segundo. Então pode ser 1 gigahash por segundo, 1 megahash por segundo e assim por diante. Corresponde a quantas hashes a mineração é capaz de testar até conseguir o resultado desejado. Por fim, a dificuldade de mineração é alterada a cada quantidade de blocos pré-determinada. No caso da Bitcoin, essa quantidade é 2016 blocos, mas pode ser uma quantidade variável conforme a criptomoeda que você utiliza. E claro, a exigência que você precisa, o esforço que você precisa para conseguir é chamado de dificuldade. E esse esforço é diretamente proporcional à hash rate da rede. Ou seja, se nós temos muita gente tentando conseguir as coisas, é muito mais provável que a nonce seja encontrada muito mais rápido do que se tivesse menos pessoa. Portanto, a dificuldade precisa aumentar. Então, com isso, você entendeu completamente como a mineração funciona. Este processo de descobrir a nonce para conseguir colocar o bloco lá dentro é chamado de mineração. A gente pode ver um pouquinho de como isso funciona na prática aqui. Eu tenho uma lista dos últimos blocos que eles foram minerados. E você pode perceber que essa string de zeros no comecinho aqui é constante para todos eles. Essa hash que vocês estão vendo foi a hash vencedora. Não dá por aqui para a gente descobrir qual a nonce foi colocada para que essa hash tenha sido obtida. Mas a ideia é que muitas tentativas foram necessárias até que alguém finalmente conseguiu isso aqui. A gente pode até ver aqui qual pool, depois eu vou explicar para vocês o que é uma pool, foi capaz de conseguir a hash vencedora. Por fim, nós temos uma última questão. O último tópico aqui eu já expliquei todos, mas o último deles que o Satoshi Nakamoto associou foi o suplemento ilimitado. O que isso significa? Da mesma forma que o ouro é limitado, então você não vai conseguir extrair ouro infinitamente. Em algum momento as reservas de ouro da Terra vão se esgotar, as reservas de Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda também vão se esgotar em algum momento. Ou seja, há um suprimento limitado de criptomoedas. Esse suprimento se esgota quando se atinge uma coisa chamada suprimento máximo. Suprimento máximo, no caso da Bitcoin, são 21 milhões de Bitcoin. Nesse momento, os mineradores não mais vão ser recompensados pelas moedas novas, como eu estou mostrando aqui, porque não vai mais existir moedas novas. Neste momento, a única recompensa existente vai ser a própria taxa de mineração. Por isso que é necessário uma taxa de mineração. Eu coloquei isso desde o começo, para que agora vocês entendam porque lá na frente vai ter um botãozinho para você escolher a taxa. E a ideia é que quanto maior for a taxa, com maior vai ser a velocidade que a transação vai ser processada, porque os mineradores vão querer processar isso mais rápido para conseguir a sua taxa, que é mais alta que o comum. Eu concordo com você que no futuro nós temos uma coisa um tanto sombria para saber o que vai acontecer. Muito mais sombria que esse cachorro latindo aqui atrás. Isso acontece porque nós não sabemos se os mineradores vão ter incentivo suficiente para conseguir minerar as criptomoedas. Eles realmente vão ver necessidade de minerar. Então nós caímos mais uma vez no primeiro problema. Esse é o vídeo, valeu por você que assistiu, se inscreva no canal e em breve a gente se vê. Falou!